Aleluia. Também parabenizando as mães que aqui estão e também as mães que estão até nos assistindo. Quero deixar aqui meus parabéns, né? Vamos cantar um hino falando de mãe aqui. Dia mais lindo da vida, abraçar minha mamãe querida e dizer com carinho e amor: muito obrigado, mamãe. Muito obrigado por ter me ensinado os caminhos do nosso Senhor. Ofereço esta linda canção com carinho e muita alegria. Eu te abraço com forte emoção, porque hoje, mamãe, é seu dia. Vejo as marcas dos anos passarem, com as rugas do rosto adorado, com o tempo todo tem seu fim. Eu confesso sem medo de errar que o tempo não vai apagar o amor que mamãe tem por mim. Ofereço esta linda canção com carinho e muita alegria. Eu te abraço com forte emoção, porque hoje, mamãe, é seu dia. Aleluia, louvado seja Deus. Devido a esse lindo dia, né? Verdade que já foi frisado, todos os dias são um dia das mães, né? E bem-aventurado é aquele filho que considera a sua mãe, obedece, né? E irmão Pedro ali estava relatando a execução da sua mãe, a sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, trazendo de Deus para nós e do Pai para o Filho, que o Pai corrige o filho que o ama, né? Pai que não ama não corrige.
E aí fica difícil. Eu quero ler aqui com os irmãos o livro de Gênesis, capítulo 27. E somente o versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. A gente, meus amados irmãos, eu não sou muito a favor de pregar nesses dias, porque a gente sabe, né, que dentro da igreja, pais perderam já, né, sua mãe, outro perdeu o pai, e assim por diante. Então, não queira, mas traz uma emoção, né? A gente, uns, né, já não vêm para a igreja porque não gostam de ouvir, né? E assim por diante. Mas, amados irmãos, o versículo 8 diz assim: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero, em rápidas palavras aqui, falar um pouquinho desta mensagem, né? Falar um pouquinho desta mensagem, aonde se retrata de uma mãe que ela queria, na verdade, que seu próprio filho tomasse posse de uma bênção, né? Haja vista que a bênção não era para ele, mas ela fez de tudo para que o filho tomasse posse dessa bênção. É bem conhecida esta mensagem falando da vida de Esaú e também de Jacó. Falando de seu pai Isaque e também da sua mãe Rebeca, né? A gente observa que Deus, ele já tinha um propósito na vida de Isaque, como realizou, e como realizou também o milagre na vida da Rebeca, né? E agora, daqui para frente, continua então a história, né? Ou a mensagem da vida de Esaú e também de Jacó, seu irmão. A gente observa que uma mãe, eu estava escutando hoje, minha esposa dizia para o seu filho, acho que foi ontem, né? Dizia: olha, se você cair no fogo, eu vou até o fogo para te socorrer, né? E uma mãe que ama, na verdade, ela faz isso por seu filho. Ela entra na água, ela dá a vida por seu filho, né? A mãe que é mãe, né? A mãe que é mãe. Hoje nós encontramos muitas mulheres até que geram, mas não servem para ser mãe. Não dá o cuidado necessário. E a Bíblia, ela diz, né, que nós, pais, né, que está incluído, né, pais e mães, né, ensine o menino no caminho que se deve andar, né? Aleluia. E aí a gente observa que algumas eles ensinam o caminho de uma forma errada, né? De uma forma que vai trazer transtorno, vai trazer desgosto, se é que ela, né, se coloca no lugar como mãe, né? Se é que ela se coloca no lugar como mãe, então ela vai trazer para si, né, um desgosto às vezes mais tarde devido à sua educação, vamos dizer, né? O seu modo de cuidar a criança, né? Um modo de cuidar a criança. Mas enfim, que aquela mãe que ela
ela não quer ver o seu filho sofrendo, ela quer ver seu filho bem. E nesta passagem aqui, irmãos, Isaac, ele já estava velho. Isaac, ele já não conseguiria mais enxergar, ele estava cego, né? Ele estava cego. Mas Isaac, ele instruiu pelo menos um dos seus filhos, que era Esaú, na caça, né? E Esaú era homem, vamos dizer, trabalhador, homem que fez a vontade do seu próprio pai, né? Fez a vontade dele. E para isso, Isaac confiava no seu filho, confiava no filho. E nessa ocasião, como Isaac já estava velho, ele não poderia mais enxergar, ele não poderia mais fazer o que tinha de fazer, ele fez. Agora ele estava confiando que os filhos viessem a fazer por ele. Então ele diz para Esaú, como ele era da caça, então ele confiava, é você que vai fazer. Você vai, né, pegue as tuas aljavas, seus armamentos de caça e vai me buscar uma caça e vem e faz um guisado para mim do jeito que eu gosto, e porque eu não sei, né? E depois eu como esse guisado, que eu possa te abençoar antes de você, ou seja, antes de eu morrer, né? Antes de eu morrer, que eu possa te abençoar. E aí Esaú, mais que depressa, ele foi, né? Pegou seus armamentos e foi, né, em busca da caça. Mas enquanto ele sai, ou seja, enquanto o Isaac conversa com seu filho, aí vem a Rebeca e escuta o seu marido falando com Esaú, né? Aqui a gente observa, irmão, a gente dois lados de uma mensagem da mãe querendo que o filho tomasse posse de uma bênção, querendo que o seu filho ficasse abençoada. Ela observou que no momento, olha, se ele abençoar Esaú, Jacó vai ficar sem bênção. Então ela escutou e montou uma estratégia ali. Não posso deixar que Jacó venha ficar sem a bênção. A verdade, irmãos, que no passado, quem recebia a bênção primeiro, seja da parte, seria o filho mais velho, aquele que tinha nascido primeiro, e assim por diante. Mas nessa ocasião aqui, como isso aconteceu, vai lá a Rebeca e escuta o que seu esposo estava dizendo para o filho. E a gente observa que nessa ocasião, ela querendo o melhor para o filho, mas de um outro lado ela estava com a mão nas costas do filho, empurrando o filho para uma maldição, para um lugar que não se deveria mandar, né? Ou seja, para o filho tomar posse, algo que não era dele. É verdade que a gente observa o coração dela, né? O Isaac vai abençoar ele e o outro vai ficar sem. Aí, amados irmãos, dois pontos negativos que a gente observa nessa mensagem, tanto do Isaac como também da Rebeca. Porque a gente olha no capítulo 25, ali no versículo 23, vai falar, a Bíblia diz que Deus fala com Isaac, né? Deus fala com Rebeca, que os filhos que eles adquiriram, Deus iria fazer deles duas nações, dois povos. E ainda disse mais, irmãos, que sobre esses dois povos, um era maior e o outro era menor. E o maior, então, iria sustentar, ou seja, ele iria servir o menor. Então a gente observa aqui que faltou a união do casal. Faltou a união do casal.
eles parar para pensar nisso aqui, no que Deus tinha falado para eles no passado, eles poderiam ter combinado, olha, Rebeca, é o seguinte, Deus falou assim para nós, sobre os nossos filhos. Vamos fazer o seguinte, vamos cuidar deles para que eles realmente sejam abençoados e Deus venha cumprir na vida deles o propósito que Ele tem determinado já desde o ventre de Rebeca, né? Por quê, irmão? Porque Deus, Ele operou milagre na vida de Rebeca. Rebeca, ela é estéril, ela não poderia ter filho, né? Agora Deus vem e opera um milagre na vida de Rebeca. Então a gente observa os propósitos de Deus e a gente sabe, amados irmãos, que quando Deus ele fala, Ele vai cumprir. E isso é bom nós entender e trazer para os nossos dias, é que se Deus Ele falou de algo na nossa vida, vamos ficar na posição para que possa acontecer o milagre, para que possa acontecer o projeto, para que possa acontecer o que Deus falou. Aleluia. Aqui, no entanto, a gente observa aqui que os próprios pais estavam tirando a bênção que Deus tinha determinado para os dois, né? Aleluia. Aí vai lá Esaú buscar a caça e a Rebeca escuta, né? E corre lá para seu filho. Filho, é o seguinte, você corre lá no rebanho e me traga de lá 2 cabritos, né? A gente observa aqui que o Isaac não comia pouco, né? Que a mulher dele, né, mandou que Jacó fosse e buscasse 2 cabritos para preparar o guisado para ele, né? Então, a festa era grande, né? Louvado seja o nome do Senhor. E lá vai, daí o menino até ficou, mamãe, não. Aí, daí ela disse, aí chegamos aqui, nesse versículo que nós temos lido. O menino, ele, escuta aqui, mãe, mas eu não estou entendendo esse assunto. Eu não estou entendendo que não, é o seguinte, é que você vá lá, porque se você não adiantar aí, o teu pai vai abençoar Esaú e você vai ficar sem a benção. Eu até faço uma conjectura assim, que Jacó, da parte dele, ele não iria fazer isso. Né? Ele não iria fazer, mas ele foi impulsionado a fazer algo errado, né? Mas enfim, de um outro lado, a gente observa que ele obedeceu à mãe, porque a mãe disse para ele assim, agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, né? Foi ela que disse, ouve, está dizendo, olha, ou você vai, ou senão, né, você vai ficar no prejuízo. Né? Até porque ele discutiu com a mãe. Ele disse, mãe, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque Esaú, ele tem a sua pele bem peluda e eu não, eu sou liso. A Bíblia diz logo para frente aqui, eu sou liso. Esse negócio não vai funcionar, não vai dar certo, o pai vai conhecer. Aí ela disse, vai, busca lá os cabritos lá, que eu vou preparar o guisado do jeito que teu pai gosta. E ele foi, pegou e fez o guisado. Pegou a pele, daí depois do cabrito e pôs sobre, né, as mãos de Jacó, para que ele levasse o guisado até seu pai, e seu pai não viesse descobrir, né, que eles estavam enganando ele. Mas mesmo assim, irmãos, a gente observa aqui nesta mensagem, em que quando Jacó leva o guisado lá para Isaac, o Isaac, a primeira coisa que ele viu, algo estranho, que a voz não era a voz de Esaú. Qual é o pai que não conhece a voz do filho? Né? Pode ter 20, 30 filhos, mas o pai consegue discernir a voz de cada um. Aí chega lá Jacó com o guisado.
E Isaac ele ficou meio desconfiado. Não, isso aqui negócio não pode estar certo, né? Não, pai, daí o Jacó até mentiu para o seu pai, né? Até mentiu para o seu pai. Por quê? Porque quando ele vai chegando lá com o guisado, aí Isaac pediu: mas como é que você foi tão rápido? Você foi tão depressa, mas o que aconteceu? Não, pai, é que o Senhor, o teu Deus, veja só. Aí está um perigo muito grande, às vezes, irmãos, da pessoa querer colocar Deus em algo aonde Deus não está. Aí ele diz: olha, o Senhor, o teu Deus, mandou a caça de encontros. Que baita mentira, né? Mentindo para o seu próprio pai, né? E aí eu cacei e fiz o guisado e estou trazendo aqui. Aí ele veio, apalpou nas mãos, cheirou na roupa de Jacó, que a própria mãe pegou e vestiu a roupa de Esaú em Jacó. Aí vai Isaac e cheira aquela roupa, cheirou, olha, o cheiro é do meu filho, né? O cheiro é de Esaú. As mãos também, mas a fala é de Jacó, né? Louvado seja Deus. Então não adianta a gente, por exemplo assim, nesse caso da Rebeca, né, tentar enganar Isaac, né? Isaac depois, devido, né, ele ter apalpado e cheirado a roupa, ele abençoou. Ele abençoou. Mas eu acredito que a gente vai observar na Bíblia que ainda até o final ele abençoou, mas ele abençoou duvidando, porque a voz era de Jacó, não era de Isaac. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que uma mãe tem que buscar estratégia da parte de Deus para educar o seu filho. Né? Educar o seu filho. A gente observa, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, quantas mães que pensam em beneficiar o seu filho, mas beneficia de uma forma errada. Beneficia de uma forma errada. Haja vista que para nós não ter problema, ou seja, não ter preço para pagar mais tarde ou no futuro, nós devemos que cuidar o menino ainda quando ele é criança, onde quando nós podemos dobrar ele, nós podemos executar ele do nosso jeito e assim por diante, mesmo depois que ele cresceu, ele vai dar as suas viravoltas. Mas se a mãe executou direitinho, ainda que o filho, depois de uma idade em diante, ele se perca na vida, mas a mãe pode lavar as mãos. Não, eu eduquei, eu criei, eu ensinei no caminho certo, no caminho que deve andar. Eu sempre dizia para o meu filho, né, o caso da mãe, eu digo: filho, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode usar, isso aqui você não pode, né, e assim por diante. Hoje, irmãos, a gente vê muitos pais, vamos falar de pais, não só de mães, que às vezes pensam que está agradando o filho com coisas banais aí do mundo aí fora. Um dia desse, até eu entrei numa casa, eu observei numa caixa de brinquedo de criança, aquela espada de He-Man, o pai querendo, ou mãe, não sei, querendo beneficiar, alegrar o filho. Aquilo traz boa coisa? Não traz. Vi do outro lado um revólver, né? Tipo, não sei se é revólver, era, né? Hoje tem tanta arma aí que eu nem o nome sei, né? Mas lá na caixa do brinquedo do filho, para o filho brincar, né? E assim por diante, ele está ensinando bem, ele está tentando beneficiar, trazer a alegria do filho agora, mas mais tarde ele pode sofrer um sofrimento que ele não quer sofrer. Então assim, irmão, sucessivamente vai acontecendo. Hoje, na infância, não, mas é capaz, ele é inocente. Olha, o filho, a gente pensa que ele não sabe, pensa que ele não aprende. Hoje, numa idade de 4, 5 anos, eu quero dizer que, vamos dizer assim, hoje o que está caindo muito na mão de muitos filhos pequenininhos é celular.
E criança de 4, 5 anos eu estou perdendo para eles para mexer. Eu estou perdendo, porque eles entram lá, reviram e fazem e acontece. Às vezes o pai e a mãe não estão imaginando a bomba que colocaram na mão do filho. Né? Manhã depois, e assim por diante. Né? Mas, amados e queridos irmãos, agora nós, crente, né, chamado para um caminho, que é onde Jesus disse que é poucos que vai. Aí então, nós devemos que buscar a graça e a sabedoria da parte de Deus para nós investir nos nossos filhos. Aleluia! Investir nos nossos filhos, instruir naquilo que é bom, né? Instruir naquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Instruir, eu estava olhando os filhos do irmão que pregou aqui, né? O jeitinho deles orando, né? E a gente sabe, é aquilo que a gente está dizendo. A gente sabe que de repente lá numa altura eles podem dar uma sumida para cá e para lá, né? E assim por diante. Mas a instrução do pai, e depois mais um, irmão, aquilo que o pai executou, aquilo que o pai ensinou, pode, ó, o irmão Pedro, ele está com o cabelo branco, mas ele não esquece o que o pai e a mãe fizeram nele quando ele era ainda na sua infância. Eu me lembro muito bem, e muitas dessas vezes eu disse que tudo que eu aprendi do pai, quando ele me chamou a atenção, isso fez com que eu vim analisar por que ele fez aquilo. É porque ele queria ver o meu bem, né? E às vezes hoje tem pai, não vou bater no filho, não deu, não, e assim por diante. É claro que a gente tem que ter, os pais eles judiavam um pouco demais, né? Eles judiavam um pouco demais, chegou a ponto de o irmão Pedro pegar o chicote e jogar fora, né? Sabendo que não era necessário. Mas aquilo trouxe uma educação, um temor para a sua vida. Irmão, aquilo que eles faziam trouxe temor para a nossa vida, né? Hoje nós observamos, nós que estamos com o cabelo branco, observamos muitos filhos por aí que andam à mercê da vida, faz o que quer, decide o que quer, eu quero assim, eu ando assim, eu vou assim, eu me governo e assim por diante, né? Mas faltou às vezes o quê? O chicote pegar forte para que ele viesse adquirir temor na sua vida. Né? Às vezes faltou, né, ele ser executado para ele sentir que o pai ou a mãe está fazendo aquilo é porque ele tem um grande amor por ele. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão, para nós orar? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Feliz o pai, feliz a mãe que busca a graça. É claro que a gente, né? Vamos dizer assim que meus pais, quando eles criaram a gente, eles não tinham o conhecimento da palavra de Deus, né, irmão Pedro? Né, irmãos? Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas hoje nós temos o conhecimento da palavra de Deus. E aonde ela nos diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, né? Aleluia, esse é o dever nosso, de nós, né? A mãe fazia isso para o filho, né? Para que mais tarde o filho veja, não, minha mãe me ensinou eu andar assim, eu fazer assim, né? Aí o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, levante tua mão, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos neste momento. Pai querido, te agradecendo, e nesta hora eu intercedo, Senhor, pelas mães que aqui estão e aquelas que nos assistem também. Eu intercedo, meu amado Pai, por todas as mães desse país, desse mundo em que nós vivemos. Querido Pai, eu sei, Senhor Jesus, que há muitas mães que estão com seu coração dilacerado, estão passando momentos trabalhosos, momentos difíceis. Oh, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para abençoar, para dar vitória a cada uma delas. Sim, ó Pai, salvando aquele filho, entrando com providência, dando graça e força para cada uma. Ó Deus querido, assim eu te peço, entrego em tuas mãos, no nome de Jesus, o teu filho. Amém, amém.